Beleza. Então tá, a Camila está dizendo que a gente está vendo. Muito obrigada. Então, vou reapresentar o Dr. Silvio. Dr. Silvio é um conhecido de longa data, ele era filho de uma competidora, na época, muito famosa de enduro, né? Irmão. Irmã? É, minha irmã. Que tinha um cavalo chamado Pimentinha, que era um cavalo muito top, né? O pai dele também foi diretor do enduro no Brasil por um bom tempo. E agora ele é veterinário há muitos anos, trabalha no Catar, trabalha como veterinário do Al Shakab Stable, é veterinário da equipe de enduro, né, do Catar, desde 2010, com medalha World Equestrian Games e campeonatos mundiais. E o Dr. Silvio, ele também é aluno nosso do curso de biomecânica, né? Então, ele tem trabalhado agora com biomecânica aquática, né? Um trabalho que eles têm feito lá com melhoria de performance atlética. E aí, como a gente, né, tem falado bastante, estudado bastante sobre biomecânica, aí tive vontade de fazer esse convite para a gente trocar um pouco de experiência, né? Eu acho que, a princípio, claro, a gente está trocando muitas informações técnicas, mas também queria que fosse uma coisa agradável, né? Que as pessoas realmente pudessem participar e que a gente pudesse trocar aí bastante informações e aproveitar um pouquinho da experiência aí do Dr. Silvio também. Silvio, tá tudo ok aí no YouTube? O pessoal tá aí? Só me dá um feedback aí, se vocês estão me vendo. Eu acho que eu vou abrir o YouTube do meu celular, porque eu também consigo olhar. Silvio, eu já botei a tela para compartilhar o seu slide. Tá, Você quer falar alguma coisa antes da gente começar, né? Eu vou falar, então, primeiramente, obrigado, Gabi, pelo convite. Fico muito lisonjeado, né, de ter recebido o convite. Não é trabalho para mim nenhum, é um prazer poder estar aqui falando. Como você falou, eu sou veterinário há 15 anos, formado há 15 anos, estou há 10 aqui no Catar, no Al Shakab, trabalho exclusivamente com enduro, minha carreira inteira praticamente, e também sou veterinário da equipe do Catar de Enduro Equestrian em todos os campeonatos internacionais, né? Uhum. Conheço a Gabi de longa data, desde os campeonatos brasileiros de 2000, né, que a gente estava sempre... 2005. Não, e aí é um engraçado, vou já compartilhar então, Gabi? Não, mas eu acho que fala um pouquinho da sua experiência aqui na biomecânica, acho que é legal o pessoal. Então, o assunto aqui que a gente vai falar hoje, de biomecânica da piscina, surgiu de um projeto que a gente está fazendo aqui, junto com o hospital e o pessoal de Calgary, da Universidade de Calgary, lá no Canadá, que propuseram uma linha de pesquisa mais visando a fisiologia do exercício, no princípio, era em piscina, a ideia era mensurar VO2, lactato e todos os parâmetros de fisiologia. Só que aí tinha uma das integrantes do grupo tinha acabado de publicar um trabalho sobre biomecânica em esteira aquática. E deu a ideia de que talvez seria interessante a gente conseguir coletar alguns dados para começar a fazer a análise bioquímica do cavalo nadando também, né? E aí surgiu um outro projeto paralelo e a gente começou a tentar coletar os dados, coletamos alguns dados, mas aí teria que voltar em março, abril para continuar, e aí com toda essa pandemia a gente só conseguiu retornar agora. Então é um projeto que começou o ano passado, mas ainda está bem no início, em fase de aquisição de dados. Já conseguimos
uns bons cavalos aí, mas depois amanhã tem mais 2 dias aí para a gente conseguir o restante. Mas vocês estão trabalhando com cavalos já que fazem enduro ou cavalos que estão assim só na fase do experimento mesmo, ou já são cavalos Não, de enduro? são cavalos de enduro, inclusive cavalos nossos que estão correndo a temporada. Porque como acabou que sendo os mesmos cavalos que a gente fez a análise da fisiologia, né? E aí a gente acabou selecionando alguns deles que nadavam melhor e tudo, deram mais resultados para a gente conseguir analisar. E agora a gente está tentando acabar com de coletar esses dados. Mas são cavalos de enduro, cavalos de alta performance. Sim, são cavalos que estão fazendo aí 120, 160 quilômetros, isso? Sim, Sim. Então, beleza. Vamos compartilhar aqui. O pessoal que quiser já ir deixando alguma pergunta, né? A gente vai deixar um finalzinho aí para tirar algumas dúvidas. E também, à medida que o Silvio for falando, eu também vou fazendo algumas considerações. Licença, viu, Silvio? E aí eu vou te dar agora a oportunidade aí de compartilhar a tela, viu? Tá bom. Tá vendo? Tá, tranquilo. Tá. Uhum. Então, meu nome é Silvio Arroio Filho, sou veterinário, né? Como falei já, me apresentar. Fazer uma apresentação rápida. Fiz uma apresentação não quis ser muito longo, né? Porque o nosso tempo é curto, então a gente também, para não ficar muito massivo num domingo à tarde, né? Mas falar sobre biomecânica e performance. Como eu falei antes, foi através desse trabalho também que eu comecei a dar mais atenção para a biomecânica. Tá? Foi nessa época que eu comecei a pesquisar muitas coisas, estava lendo bastante livro de biomecânica, e eu achei o curso da Gabi, da doutora Gabriela, e aí foi aí que eu consegui, foi que eu fiz a aquisição do curso também, participar do curso, justamente para poder me ajudar a ter mais base, né? Porque é um assunto, não é um assunto fácil de entender, é um assunto que se for pegar no livro para tentar encarar ele de frente sozinho, realmente é complicado, né? Bom, então vou começar aqui a palestra. Acho interessante a gente começar a falar um pouco sobre as diferenças entre os cavalos e os humanos, né? A distância é muito grande que existe hoje em questão de avaliação de performance, de avaliação de biomecânica, de manejo, de competição em cavalos de alta performance. Hoje em dia, o que os humanos conseguem fazer, por exemplo, aqui é uma foto antiga, né? Essa aqui da esteira aqui, mas já não é tão assim. Mas a dificuldade que é para a gente colocar um cavalo, levar um cavalo, fazer um teste para medir o VO2 máximo e conseguir alguns parâmetros fisiológicos que a gente pode basear nosso treinamento é muito difícil. Em comparação aos humanos, eu consigo, por exemplo, se eu fosse um treinador, eu teria um aluno ou um cliente que marcava num dia para fazer o teste e 2 horas depois eu já teria todo o parâmetro fisiológico dele para basear um treino específico e focado na melhoria da performance dele. No cavalo a gente, infelizmente, não consegue fazer isso ainda, né? Esse aqui é o pessoal lá de Calgary, esse aqui é o professor Renault, é ele que está fazendo o trabalho com a gente. Ele já desenvolveu essa máscara ela faz a mensuração de VO2 máximo a campo, então isso já é um grande
um grande avanço, né? É complicado, porque tem que levar o computador e tudo. E a gente colocou o cavalo nadando com essa máscara. Então, eu imagino, foi foi bem, vamos dizer assim, teve alguns momentos assustadores, né, durante a pesquisa, porque tinha cavalo que não gostava, se debatia e tal, e a máscara saía, eletrônico no água, aí perdia o dia inteiro para fazer os dados, mas... E agora, em relação à biomecânica, o que eu posso dizer em atleta, que não existe nenhum atleta humano ou de alto rendimento, de alto nível, que corre Olimpíadas, que faz Olimpíadas, que não tem análise biomecânica. A gente acaba que só assiste pela TV, né? O Bolt correndo 100 metros rasos, a gente fala, não, o cara vai lá, ele é bom mesmo, ele é rápido, ele corre e não tem para ele, mas a corrida dele na cabeça dele é mensurada metro a metro, ele sabe o que ele tem que fazer metro a metro, ele sabe a angulação do quadril para ele gerar mais força, mais velocidade, mais explosão. E o Phelps também é a mesma coisa na natação. Existem estudos e acompanhamentos biomecânicos desses atletas que fala, não, se você dobrar o cotovelo 5 graus, você vai ganhar meio milésimo de segundo. Então, isso é uma coisa que, para a gente no cavalo, é praticamente impossível a gente, né, a gente não tem como a gente fazer, mas seria lindo, né, mas já existem trabalhos que, na Inglaterra, associando a postura do cavaleiro e do cavalo, isso aí acho que já é um grande avanço também, né, a influência do cavaleiro no cavalo, no nosso caso, mas é para mostrar como a gente está atrás. Eu tenho um amigo aqui que é chefe da Sport Science, aqui no Aspire, no Hospital, que é um dos centros de excelência de Sports Medicine no mundo, e ele estava mostrando fotos Eles, além do laboratório de biomecânica, eles têm um campo, um ginásio com placa de força, numa pista de 200 metros, e no campo de futebol também, com câmeras espalhadas pelo ginásio inteiro. Então, um atleta ele corre na pista, os dados biomecânicos vão saindo no placar eletrônico em real time, dando já, sem precisar nenhum tipo de marcador em articulação, ele já sai todos os dados. Então, imagina como a tecnologia de hoje em dia, né, para humano. Bom, começar a falar um pouquinho da... Silvio, deixa eu te cortar um pouquinho aqui, só acrescentando uma informação para as pessoas que estão aí, tem às vezes estudante, não tem muito conhecimento. Então, em geral, a gente usa alguns parâmetros para avaliação de performance atlética em equinos. Então, a gente usa o VO2 máximo, que foi o que o Dr. Silvio citou aí, que é a capacidade oxidativa muscular, né, a capacidade aeróbica desse músculo de produzir energia. A gente usa também a frequência cardíaca como um parâmetro e a concentração de lactato, né? Então, a gente tem algumas variáveis que a gente utiliza. Não sei se vocês usam mais alguma coisa aí, mas, em geral, a gente utiliza para avaliação de performance, né? Antigamente, eu não sei como é que é aí, Silvio, mas antigamente a gente usava muito a questão de fazer o treino baseado, né? Você tinha um lactodensímetro, que era uma coisa simples de fazer, mas a gente teve muitos trabalhos e pesquisas nessa área buscando determinar o limiar anaeróbio de trabalho desse cavalo, e a partir da relação do lactato com a frequência cardíaca, mas a gente viu que no enduro acabou isso ficando muito inviável pelas situações de treino em pisos diferentes, em terrenos diferentes, em situações climáticas muito variáveis, e acabou que a gente não conseguiu aplicar muito isso na nossa realidade. Como é que é essa situação aí? Então, aqui a gente acaba que no dia a dia a gente não faz... como a temporada é tão intensa,
eles estão correndo prova todo mês, a gente acaba que não faz. Eu não tenho é mais no feeling mesmo aqui, a gente não tem feito. Então, quando eu era treinador de cavalo, também era uma ideia, essa mensuração de lactato, mas acho que o enduro, como você falou, o ambiente, a umidade e temperatura influencia muito, tem que levar em consideração, e isso mudou minha cabeça, e depois de muito tempo eu fui entender. Eu tinha 2 éguas que eu treinei para um campeonato brasileiro uma vez, fui fazer um treino intervalado no morro de subida, e cada final de tiro eu media o lactato. Uma chegou no final do treino a 10 e a outra a 18. Na minha cabeça eu falei, então a de 10 vai ganhar, ou vai ir bem, e a de 18 vai estar cansado, tá, não sei o que, não vai conseguir competir bem. E aí a de 18 ganhou a prova, e a de 10 ficou na terceira etapa. E depois de um tempo, e conversando muito, principalmente depois conheci o professor Renault e todo mundo, e a gente sabe que o lactato para cavalo de enduro, que é um esporte principalmente aeróbico, né, oxidativo, não é ruim. O cavalo de enduro, a questão do lactato é o seguinte, na minha cabeça, hoje eu vejo assim, se você produz 20 e usa 19, tá perfeito. É uma fonte de energia a mais que você vai ter para o seu cavalo. A questão é você produzir 20 e usar 12. Isso rápido, né? Exatamente. E os nossos cavalos, como são provas longas e tudo isso, ele acaba, e você sabe, o metabolismo do cavalo de enduro é violento, então ele acaba usando isso como uma fonte de energia. Sim, beleza. Então vai, continua aí. Então, diferentes usos da água, né? A gente usa com os cavalos aí bastante a água, em vários tipos de terapia, em terapias estáticas e dinâmicas. O estático seria spa, uma hidromassagem, crioterapia. E o dinâmico teriam 2, né? Seriam a semiflutuação e a flutuação completa. A semiflutuação seria a esteira, ou esses caminhadores que tem debaixo com água, né? Igual esse daqui. Eu nunca vi um desses, mas parece interessante. Aqui é aqui lá do Silvio, né? A esteira aquática dele. Um spa. Esse aqui é a piscina nossa aqui, é onde a gente está fazendo o nosso trabalho. E vale ressaltar também, talvez um projeto futuro, uma ideia futura, a gente analisar a biomecânica em diferentes tipos de piscina. Porque a gente tem essa piscina reta, mas o pessoal do departamento tem uma piscina em círculo. Isso talvez influencie no tipo de movimento, no tipo de treinamento também. Então, levar em consideração onde está nadando, se está nadando num rio, se está nadando num lago, né, isso vai mudar bastante. E entender que a gente está colocando o cavalo numa piscina ou numa esteira com água, a gente tem que saber as propriedades físicas da água, o porquê a gente está colocando, né? Então, se a gente está usando a água, é por algum motivo. E um desses motivos é a propriedade física que ela tem. Então, no caso da piscina, as 2 mais importantes são flutuabilidade e viscosidade. A flutuabilidade vai diminuir a carga nas articulações, diminui esse atrito vertical que vai ter. Por ele estar solto dentro da água, ele aumenta a amplitude de movimento. A viscosidade, ela causa uma resistência, sabe, todo mundo já nadou, né, já sabe como é. Você consegue aumentar a potência muscular e você também consegue até ter uma ativação proprioceptiva e ajuda na estabilidade articular. Osmolaridade, temperatura não influencia tanto na natação aqui, no exercício que a gente vai falar. Pressão hidrostática interfere no padrão respiratório, né? E também ajuda muito na drenagem linfática, né?
na drenagem, tudo, né, no retorno venoso. E, bom, vamos começar então a falar, vou falar só de natação, não vou falar dos outros, acho que os outros já foram, principalmente a esteira foi bem falada na outra live, da doutora Gabriela. Então, a natação, a característica principal dela, que a gente usa principalmente ela, por ser um exercício que não tem carga de peso, né? Não tem pressão sobre os membros. Ela é boa porque você consegue manter uma forma física, consegue fazer uma tonificação muscular, consegue dar um condicionamento cardiovascular bom e aumenta a amplitude de movimento. E aqui é um ponto importante, eu acho que a gente tem que salientar e lembrar muito bem disso, é que cada cavalo nada de maneira diferente. Cada cavalo é um indivíduo diferente. Existem cavalos que sabem nadar, existem cavalos que gostam de nadar, e existem cavalos que não sabem nadar, tem medo da água, não conseguem nadar. Então, acho importante, não é só, não, bota na natação que ele vai ficar bom. Existem cavalos que, infelizmente, você vai acabar só prejudicando eles não vão, você vai, muitas vezes, poder até perder um animal, né? Realmente, acho que é importante isso, é importante lembrar que por essas características de resistência da água, né, da viscosidade principalmente, a gente tem que lembrar que alguns músculos, quando a gente está pensando numa atividade terrestre, eles têm um tipo de constituição de fibra muscular, que pode ser de contração lenta ou de contração rápida, e esse padrão acaba mudando dentro da água, e a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode induzir a fadiga muito grande. Então, um exemplo é que o flexor digital superficial, quando a gente faz a fase do apoio, a distribuição de energia e a fase da retração, onde a gente começa a tirar essa mão do chão, a gente tem uma atividade quase passiva, só por armazenamento de capacidade elástica do flexor digital superficial. Então, esse músculo acaba não tendo uma força de contração, né, tão intensa assim. As fibras musculares têm uma característica de ter uma contração mais lenta, né, de fibras mais oxidativas. Então, o que acontece é que na natação, como há uma força muito maior para a retração desses membros, a gente acaba gerando uma sobrecarga muscular muito intensa. Então, claro, o Silvio vai comentar isso a respeito do tempo, das contraindicações, porque a gente tem que pensar nessas contraindicações também, e a gente tem que pensar que a mecânica muda completamente dentro da água e que realmente esse pode produzir, inclusive, uma lesão, como ele está falando aí, uma fadiga, né, uma coisa assim. É o grande problema que eu vou comentar agora, a gente entrando mais na biomecânica e na parte de performance também, é que apesar de se fazer muito, eu no Brasil, na minha época que eu atendia e treinava os cavalos de enduro, nas propriedades que eu atendia, a gente não tinha oportunidade de nadar, só em uma que tinha um lago lá que eles gostavam de nadar, mas eu não tinha muita experiência com natação. E aí, depois que eu cheguei aqui, eu vi que eles tinham uma piscina aqui e eles nadavam bastante os cavalos. Eles gostam bastante de nadar, principalmente após treino. Eles nadam, dão algumas voltas, depende de cada treinador, nada mais, outro nada menos, mas no final das contas, quando eles perguntavam realmente, não, mas funciona e tal, você procurando trabalhos, você é muito empírico ainda, não tem uma evidência científica baseando muito tanto o exercício para aumento de performance, quanto principalmente a biomecânica. Biomecânica existe alguns trabalhos, acho que em cachorro, em questão de em humano, lógico, né? Mas acho que em equinos não existe, pelo menos eu não achei. Talvez isso aí seja um dos primeiros aí. Biocinética. E acho que um dos motivos é porque é muito difícil você adquirir os dados.
é muito difícil, é um trabalho grande. Agora ainda com tecnologia que tem, né, a gente tem câmeras aí que conseguem ficar debaixo d'água, mais fácil, mais portáteis, mas precisa sincronizar, precisa estar na altura certa, precisa conseguir analisar todos os pontos, e depois a dificuldade na análise dos dados que vão para eles lá analisar, eles têm que ir frame by frame, porque muitas vezes eles não conseguem, o computador não consegue ter uma leitura perfeita pela distorção da água, então não é fácil, não é fácil. E Silvio, quanto tempo, desculpa, a gente interrompendo, quanto tempo vocês ficam com o cavalo na natação durante o experimento? Quantos minutos? Na verdade, está dando 3 passadas, mas é exclusivamente para aquisição de dados. A piscina lá tem 65 metros, ele passa para ele poder passar na frente das câmeras, e a gente faz 3 vezes para que possam pegar depois o ciclo de movimento completo aí, suficiente para poder ser analisado. E outra coisa que dificulta muito é essa variabilidade entre indivíduos. Então, tem cavalo que nada bem, tem cavalo que não nada bem, tem cavalo que afunda o posterior, tem cavalo que não movimento. Eu tenho um cavalo que ele não usa o membro torácico. Ele fica de lado, ele fica assim, ele vai arrastando. Então é complicado. Os cavalos não nadam da mesma forma. Existem cavalos que nadam ipsilateral, tem cavalos que nadam na diagonal, tem cavalos que nadam membro torácico direito, esquerdo, pé direito, pé esquerdo, quase sincrônio, mas assim, não ao mesmo tempo. Então, existem algumas diferenças que fica difícil para avaliar também. Acho importante a gente levar em consideração, principalmente aqui na biomecânica, a cadeia extensora, a cadeia muscular extensora, que são os músculos que são responsáveis pela extensão de pescoço, extensão de dorso, extensão de garupa, quadril, né? Seriam esses músculos em azul e verde, os romboides, plênios, longíssimos dorsi, todos esses aí. Gabi, se quiser também adicionar alguma coisa, pode ficar à vontade. E o antagonista, que é a cadeia flexora, são os músculos responsáveis pela flexão do quadril, por exemplo, como o ilho-pessoas, os abdominais, a da femorotipo patelar, o quadríceps, né? Importante, a gente vai ver a protração do membro, então o braquicefálico, os peitorais. Uma coisa que a literatura fala muito é a respeito disso, né? O braquicefálico, ele acaba tendo na água uma resistência tão grande que ele acaba se fadigando, né? Mais rápido do que outros músculos. Então, uma das preocupações também realmente é o braquicefálico, uma vez que é um dos músculos mais importantes para fazer a protração do membro torácico, né? No membro pélvico, acho que uma coisa muito boa que eu acho, Silvio, é que a gente tem, às vezes, pouco recurso, é com relação ao aumento de força, né, do ilho-psoas. Então, muitas patologias do membro pélvico acabam determinando uma redução da mobilidade da pelve, e essa redução de mobilidade da pelve acaba determinando a atrofia musculares. Um dos músculos atrofiados bem importantes aí seria o ilho-psoas. Então, esses cavalos acabam perdendo, né, a capacidade de engajamento. Então, a natação permite com que, como você comentou aí, tanto a função proprioceptiva melhore, a função motora desse músculo, como também a força, né? Existem alguns trabalhos em humanos, e acho que em cachorro, que eles mediram a atividade muscular e viram que o braquicefálico, o braquial e a cabeça longa do tríceps são os músculos, aí o extensor,
carpo radial, são os músculos com maior atividade durante a natação. Então, o que acontece na biomecânica, um cavalo nadando, ele vai ter extensão da atlanta occipital. Então, o cavalo não mergulha, né? Não afunda a cabeça, então ele vai estar com a cabeça para fora e o resto do corpo para dentro. Então, alguém puxando ele para fora, então ele vai ter essa extensão o tempo inteiro da atlanta occipital. Ele tem também extensão cervical e da toracolombar. É o que a toracolombar a gente vai conversar depois, depende talvez da flutuabilidade. Acho que cavalos que não usam muito posterior, que afundam, e aí ele vai ter uma extensão maior da toracolombar, pela posição que fica, mas pela experiência que eu tenho aqui, os cavalos que a gente tem usado são cavalos que têm nadado bem, que ficam a tuberosidade sacral praticamente para fora da água o tempo todo. Tem um outro movimento, eu vou mostrar depois fotos. E pensando nisso, trabalhos mais recentes em esteira, com água alta até a patela, mostrou que tem uma extensão torácica na parte cranial, mas que tem uma flexão da toracolombar, quando tem água muito alta. Será que isso também não acontece na natação? Eu tinha a impressão e a preocupação sempre com extensão da coluna na minha cabeça, antigamente, antes de observar, e eu acabei talvez tentando ligar alguns cabos e mudando, tentando ver outras coisas assim que podem influenciar. A amplitude de movimento já falei. Essa rotação da pelve, eu acho que foi uma coisa que a gente conseguiu perceber, né? A gente está tentando captar dado e ver se a gente vai conseguir medir, mas a gente consegue ver um deslocamento pélvico vertical, uma rotação da pelve, porque geralmente ele flexiona e depois ele dá uma pata, um membro posterior de cada vez, então é muito forte para gerar essa propulsão para frente. Então você acaba que você tem uma rotação. E eu percebo no meu dia a dia que eu tenho bastante cavalo com problema lombar, e eu acredito que talvez possa ser, além de não fazerem muito exercício de adestramento, de fortalecimento, talvez pelo excesso de natação. Ele também faz uma abdução e uma adução muito grande de membros posteriores. O membro torácico não é tanto assim, ele trabalha numa posição mais reta, né? Vertical. E como já falei, essa variável é a posição variável do torácico e do pélvico. Eu separei aqui, eu coloquei os posterior e torácico diferente, porque é mais fácil para a gente tentar analisar um conjunto, como eu falei, cada cavalo nada diferente, acho que é mais fácil. O importante é a gente lembrar que não tem força de reação ao solo, né? Ele está na água, não tem, então não tem fase de elevação, não tem fase de apoio, certo? Então chama ciclo de retração, né? Protração e retração. É um ciclo de movimento. A passada é um ciclo, né? Ela é medida pelo tempo de extensão máxima do boleto. Em cada tempo, nessa extensão máxima do boleto, eles medem um ciclo de movimento. E isso é importante lembrar dessa falta de força do solo, porque você tem a alteração cinemática. Porque para gerar força, que é para gerar força de propulsão hidrodinamicamente, ou seja, é o empurrão, ele rema, né? Eu comparo muito ao nado de peito
nos humanos, que seria aquela, ele faz aquele, tipo um chicote, né, que ele faz assim, só que os cavalos, eles fazem um de cada vez. Então, aí você vê por que ele precisa ter a abdução dos membros, né? Ele precisa gerar uma força rápida e uma estilingada para poder mover para frente. É impressionante que aí, quando a gente vai ver os vídeos e a gente vai escutando o cavalo chegando lá de longe, só pelo som do posterior. É muito forte. É uma coisa que até assustou a gente, assim, porque é uma força gigante que ele faz. Então, o ângulo retração, aqui uns dados, tá? Que eu consegui analisar bem inicialmente, tá? Que o ângulo de retração máxima foi dado com 15, quase 15% do movimento. O ângulo de protração máxima com 71% do ciclo de movimento. E aqui eu acho que é o mais importante, que é a velocidade angular máxima e a aceleração foi atingida no meio da retração, ou seja, é o momento máximo da força e da esticada que ele dá para gerar a propulsão, para ele poder ir para frente, né? Nessas primeiras imagens que a gente coletou ano passado, a gente fez análise só de 3 articulações, que foi boleto, tarso e femorotibial patelar no posterior. Mostrou uma flexão muito maior dentro da água com relação ao trabalho em solo. A extensão, pelo contrário, foi menor, justamente, eu acho, pela falta da força de reação de solo, que ele não tem o impacto, a força que volta. Eu acho que você pode explicar até melhor, né? A alavanca, né? Tem alavanca. E teve uma amplitude de movimento em femorotibial patelar e tarso maior que em boleto. Isso já tem alguns trabalhos falam que as articulações mais com aumento de amplitude de movimento na natação e seriam as articulações mais proximais, acima do tarso e acima do carpo, né? O boleto para membro distal não há uma diferença tão grande assim. Porque essa hiperextensão do boleto, ela se deve muito a maior hiperextensão do boleto é na fase intermediária do apoio, né? Que é quando ele apoia, que ele desce, né? Então, acho que você não tendo o solo, isso prejudica bastante. Aqui algumas imagens, eu desculpo pela qualidade, mas é que são vídeos gravados da tela do computador e eu tirei foto dos vídeos, mas é só para dar uma ideia de, por exemplo, então aqui, a gente vê o grau de flexão desse membro posterior direito. Aqui é um cavalo que já está na fase final da retração com o esquerdo e vai iniciar a retração com o direito. Aqui a gente vê ele tem que o grau de flexão que ele faz aqui e faz a adução do membro. E aqui depois naquela fase da remada, ao final, olha o grau de abdução que o cavalo faz. A abertura que o cavalo tem desse membro posterior é bastante grande, né? Vou falar um pouco agora do membro do torácico. O ângulo de retração máximo foi 12%, o de protração 73%, e o que a doutora Gabriela estava falando do braquicefálico, 61% desse ciclo na natação é protração, só 38,5% é retração. Então ele passa a maior parte do tempo fazendo a protração desse membro. Então, quem é responsável pela protração, os músculos que são responsáveis pela protração, dependendo da quantidade de exercício, teoricamente são os que tendem a ficar mais fatigados, né?
A flexão máxima nessa protração no carpo aconteceu com 20% do movimento, cotovelo 56 e bolete 70. Como no posterior, a extensão máxima da retração foi menor que no trabalho de solo. Maior flexão, essa maior flexão ela gera maior amplitude de movimento, é isso que gera maior amplitude de movimento, esse aumento dessa capacidade de flexionar o membro. E um dado interessante é que o carpo e o cotovelo teve maior amplitude de movimento que no passo, comparado a um passo e trote, e o boleto somente no passo. Aqui para mostrar um pouco do membro torácico, então a gente vê a flexão aqui do carpo. Aqui a gente vê quase o final da retração, então ele está esticado, uma contração do tríceps. Aqui é o grau de flexão do membro direito. São cavalos árabes que têm um andamento bonito. É um cavalo que normalmente no solo ele não eleva o carpo assim desse jeito. Então não é um cavalo marchador ou colombiano que no solo ele tem esse movimento. Esse cavalo aqui, nos nossos cavalos aqui, é porque ele tem um trote mais clássico e a gente vê que é uma diferença grande. Né? E você vê que a fase final da retração é praticamente seria na fase intermediária do apoio. Você vê que aí aqui, ó, no membro direito, uma frase que seria do final aqui da retração, ele já está flexionando para continuar o outro ciclo. Sim. É que eu falei, é importante saber se 62% do movimento do membro torácico é protração, então os músculos que fazem a protração são os músculos que vão estar bastante ativos nesse movimento. O braquicefálico. Acredito até que, né, Silvio, porque para a gente ter uma protração, a gente precisa ter uma abdução, né? Mesmo em terra, porque a escápula precisa ser suspensa para ela poder fazer o movimento de pêndulo, né? E aí funciona aí também o deltoide, o infraespinhoso, né? O romboide. Sim. E como você comentou aí que na natação há uma abdução maior pela questão da resistência da água, né, da questão da viscosidade, acredito eu, né, não sei como é que é aí, mas que esses músculos acabam sendo mais sobrecarregados ainda, né? O pouco que deu para ver, assim, o membro torácico ele tem um padrão diferente do posterior, mesmo na água. Parece que o torácico é mais um guia, que ele vai guiando, assim, a amplitude de abdução não chega a ser tão forte como a dos posteriores, mas com certeza, eu também acho que esses músculos são muito ativos, inclusive, igual no trabalho que eu falei anterior, que a cabeça longa do tríceps foi um dos músculos mais utilizados, né? Aqui, para falar agora um pouco de coluna, eu não tenho dados ainda da coluna, porque nessa primeira mensuração que a gente fez, foi só alguns testes, a gente não fez nenhum tipo de mensuração, mas isso aqui é mais ou menos uma observação, começando pela cervical. Então a gente vê que tem uma extensão da cervical, né? O máximo que acontece, talvez, é uma posição um pouco mais neutra, mas nunca flexão, né? Sempre extensão, né? Sempre extensão, porque para ter flexão o cavalo teria que mergulhar, né? Uhum. Se bem que tem alguns cavalos que gostam de nadar com a cabeça na água. Mas aqui, o que eu estava falando, quando a gente falou de extensão e flexão de tórax lombar, por exemplo, esse cavalo aqui, nesse momento que estava
preparando para fazer a retração do membro esquerdo, que praticamente os dois membros ficam flexionados, a gente vê que tem uma flexão, né, da toracolombar, e aqui ele na extensão de um lado, flexão do outro, né? Então aí quando ele acaba esse movimento, ele vai dar puxada com o membro direito. Aqui é esse momento que está com os dois posteriores flexionados. Aqui você vê o membro posterior esquerdo flexionado e o direito já foi feita a retração, então a marcação na tuberosidade coxal dele acima da água, fora da água, e é que nesse foi inicial, a gente não tinha marcação do outro lado, só desse lado, porque as câmeras estavam só laterais, né? Mas a gente pode ver essa diferença. Aqui é o mesmo cavalo, então ele acabou o movimento aqui, ele está flexionado aqui, você vê a tuberosidade coxal fora da água, e é o mesmo cavalo na fase de retração. Você vê, olha o grau de abertura que esse cavalo tem aqui, de abdução, né? E a marca some. Então a mensuração de altura, né? deslocamento vertical da pelve. Então eu acredito que o movimento de rotação é grande durante a natação. A gente não conseguiu medir, está tentando fazer, mas é difícil. Mas acho que é uma coisa a se levar em consideração. Eu acho que a gente fala muito de extensão e flexão e esquece desse movimento de rotação. E vocês têm aí, Silvio, muito problema, além da dor nas costas, claro, que é bem compreensível, porque você tem que ter uma ação muito grande aí do eretor espinhal, do glúteo médio, para produzir, né, para sair dessa fase da retração aí. Vocês têm muito problema aí de lombosacra, sacroiliaca, como é que é a ocorrência disso? Porque aqui no Brasil, praticamente, a gente não tem lesão desse tipo em cavalo de enduro, né? É muito raro, porque realmente a gente não tem por que, né, ter estresse dessa articulação se a gente não trabalha com natação, né? No esporte, simplesmente. Eu tenho alguns casos, principalmente de artropatia lombar, tóraco-lombar, alguma sacroiliaca, assim, no lombo-sacras, mas é por causa disso. E eu acho também que é um ciclo vicioso. Acaba que eles aqui têm uma mentalidade diferente da nossa. O negócio dele é velocidade, eles vão sentar a bunda no cavalo e correr, e ganhar, e treinar a parte aeróbica, isso que eles importam, né? Não pensa muito nessa parte de adestramento, fazer um trabalho mais focado. O cavalo tem que aguentar, e aí aí começa a ter uma dor no lombar, nada mais, e aí acaba movimentando, aí você vê que é um cavalo que geralmente a queixa o cavalo não está empurrando mais, o cavalo não está claudicando, mas é um cavalo que está rígido, um cavalo que não engaja o posterior. Eu tenho conseguido mudar bastante a cabeça deles aqui, eles estão começando a fazer bastante trabalho, além de treinamento, mas é complicado. Tem treinador que já fez, eu vi fazendo 50 voltas na piscina de 65 metros, mas são quase 3.500 metros nadando. Então, é um peixe. É um peixe, tá criando guerra já. Mas então eu comecei a ter uma outra visão e atribuir bastante aos meus problemas e a entender muito meus problemas lombares com relação à natação. Biomecânica, né? Biomecânica na natação. O doutor Davi Parra estava comentando, Silvia, a semana passada no grupo que a gente tem lá dos veterinários, um grupo específico de locomotor, que tem veterinários do mundo inteiro, falando exatamente da alta incidência, né, de lesões de coluna com a natação, né, e aí eles estavam questionando os porquês e tudo, e a gente estava discutindo um pouco disso. Uma coisa interessante que eu acho que cabe agora comentar a respeito da live que a gente fez com a doutora Carolina lá de Portugal sobre biomecânica aquática, que ela tem exatamente estudado a biomecânica
com a água no nível ali do tarso e do carpo, e que isso realmente, ela tem provado que isso aumenta ainda mais o grau de flexão, né, o ROM, que a gente fala, né, a movimentação, né, amplitude de movimentação articular, muito mais até do que a natação com flutuação, como a sua, e isso pode determinar vantagens mecânicas muito melhor, porque a gente tira essa parte das lesões que podem ser produzidas por essa natação excessiva também, né? Claro que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas igual você está falando aí, eu acho que ela tem feito exatamente isso, e eu até vou botar vocês em contato, porque a dificuldade dela exatamente está sendo de colocar a câmera para mensuração dos ângulos do jarrete por causa da água. Então, por causa da água e por causa... tem uma barra de ferro no meio da esteira aquática dela e ela não está conseguindo captar muito bem a movimentação do jarrete por conta disso. Então, de repente, eu acho que vocês trocarem ideia vai ser bem bacana. Vamos sim. Mas além da esteira ser um exercício muito mais controlado, né? Sim. Então, acho que no processo de reabilitação é muito mais inteligente, vamos dizer assim, você usar uma esteira do que uma natação, que é um movimento livre, né? A natação, você coloca o cavalo dentro da água, ele faz o que ele quiser, então você não tem controle nenhum de movimentação. E aqui ainda o pessoal coloca no rio e às vezes até morre o cavalo, né, Silvio? Então, o rio, você tem que tomar cuidado, a questão de saber a profundidade, né? Saber o tipo de solo que tem ali, que ele não precisa... Eu vi uma notícia há muito tempo atrás, eu lembro na Austrália, que eles nadam bastante cavalo de corrida lá nos rios, e que um crocodilo furou aquelas proteções que tem e subiu o rio e pegou um cavalo nadando, e pegou o cavalo. Então, tomar cuidado de onde vai nadar também, né? Lá no Pantanal. Nadar no Pantanal, as piranhas vai... Toma cuidado com algum cortezinho aí, porque senão depois não aparece mais nada. Mas então, agora essa aqui são imagens já dessa última semana, que a gente começou a colocar mais marcadores. A gente colocou marcadores na tuberosidade coxal, aqui bem na parte mais proximal dela. Então a gente vê, não está no máximo da flexão, ele já está indo para retração, mas dá para ver uma diferença a olho nu, assim, né? Da descida e subida da pelve. Essa foto aqui não ficou boa, mas foi que eu consegui. Mas a gente consegue ver a diferença. Aqui seria uma tuberosidade coxal, aqui seria a outra, já dentro da água. Mas acho legal a gente, pelo menos, levar em consideração esse aspecto também da natação. Agora a gente partindo para performance, também, apesar da gente usar muito e ter feito muito, e já ter um pouco mais de estudos, existem um grupo japonês que tem feito alguns trabalhos em relação à fisiologia do exercício de natação em cavalos de corrida. É um pouco menos... Os efeitos metabólicos mesmo, a gente tem 100%, né? É essa. Eu travei? Alô? Alô? Agora voltou, estava travado. Agora voltou. Voltou? Aonde eu parei? Foi nesse ou no outro? Estava na foto? Não, foi nesse aí. Peraí. Então, eu não sei onde eu parei, onde travou, mas, por exemplo, é complicado a gente conseguir fazer protocolo de treinamento em piscina, porque cada lugar tem um tipo de piscina diferente, um tipo de cavalo diferente, igual o rio, quanto tempo eu preciso nadar, quanto tempo eu não preciso nadar. É importante saber que é um exercício aeróbico,
que vai trabalhar 60%, 70% da frequência cardíaca máxima. Esse aqui é um dado aqui do nosso trabalho, na nossa piscina aqui de 65 metros. A piscina tem 75 metros, só que a gente mensurou em 65 metros. Então, a partir do momento que ele começava a nadar, que ele passava da rampa, e aí a gente só mensurava essa parte, e ele fazia 5 vezes essa piscina. A média de frequência cardíaca ficou em 159, e de frequência respiratória em 13 por minuto. Mas tem que levar em consideração que a frequência cardíaca ela é variável. Ela vai depender muito. E tem muitos fatores que vão causar essa variação. Por exemplo, intensidade do exercício. Ao meu ver, na natação, independe da gente. Não é igual um exercício de solo, que você está em cima do cavalo. Você aumenta a velocidade do cavalo, ou você coloca o cavalo no morro, ou numa areia fofa, ou você está numa esteira que você aumenta a velocidade, aumenta a inclinação, você aumenta a intensidade. Na natação, o cavalo vai nadar do jeito que ele vai nadar. Não adianta você puxar mais o cavalo para ele ir mais rápido, ele vai mais rápido, mas ele não está fazendo exercício, você que está arrastando ele. Entendeu? É difícil você criar uma ferramenta que você faça o cavalo. Não, agora você vai falar para o cavalo, agora você vai fazer a piscina em 45 segundos. Não, ele não vai fazer em 45 segundos. Ele vai fazer no que ele está acostumado. E se você botar alguma coisa para tocar o cavalo atrás, você vai estar empurrando ele também. Então existem cavalos que são mais intensos, que nadam melhor e gostam de nadar e nadam rápido. Por exemplo, a gente tem cavalo que nadava em 50 segundos, 65 metros, e tem cavalo que nadava em 1 minuto e 5. Então, é claro que aí a diferença de frequência cardíaca é brutal, mesmo, né? E outra coisa, né, você vai considerar, primeiro, seus cavalos já são cavalos atletas, né? Sim. Já estão acostumados a trabalhar aí, esses cavalos acabam, para quem não tem muita experiência com o cavalo de enduro, os cavalos de enduro, eles têm uma característica de hemograma bem diferente dos outros cavalos, porque eles têm um volume plasmático muito maior, por causa da troca de calor, então eles são cavalos que, se você pegar o exame laboratorial deles, você vai perceber que você vai achar que eles são anêmicos, mas na realidade é porque eles têm um volume plasmático maior do que o volume de hemácios, porque eles precisam fazer troca de calor. E esses cavalos acabam, claro, com o treinamento, desenvolvendo uma bradicardia aí pelo treinamento, né? E aí acaba que, como você está trabalhando aí com animais que já têm um alto nível de performance, isso mudaria bastante num cavalo sem treinamento, né? Sem condicionamento. Isso, com certeza. Então, isso é outra coisa que a questão do acompanhamento, né? Não é só colocar o cavalo na piscina e botar ele para nadar, tem que ter a percepção. E existem cavalos que a questão da aptidão. Existem cavalos que não sabem nadar. E não tem professor de natação para cavalo, por enquanto. Entendeu? Então, tem cavalo que não vai conseguir nadar, não vai desempenhar, você só vai acabar prejudicando eles, entendeu? Outro motivo que é interessante é que, pelo menos o que foi observado aqui, que acontece uma apneia grande no início do exercício, quando o cavalo entra, e o número de sessões, é lógico, mas por exemplo, a frequência cardíaca, ela diminuiu após a 5ª sessão. Então, geralmente as primeiras sessões a frequência cardíaca era mais alta, talvez pelo estresse, pela ansiedade, adrenalina, intensidade, o cavalo estava mais fresco e nadava mais rápido, e com o tempo ele ia se adaptando, né? Tá me ouvindo? Tranquilo, pode ir. Tá. A média de velocidade desses cavalos aqui
3,5 km por hora foi a velocidade média que eles faziam. Ou seja, por exemplo, o cavalo mais rápido que a gente tinha, acho que nadou 52 segundos, 65 metros. Acho que o recorde do Cielo 100 metros rasos, acho que é 21, ou nos 50 metros rasos é 21. Ou seja, o cavalo não é um bom nadador, não é eficiente. Se colocar eles para correr os 100 metros rasos, né, um quarto de milha, aí não tem nem chance, mas então levar isso em consideração. O lactato também diminuiu no final, então geralmente ficava uma média de 2 nas primeiras sessões e caía para 1 na última, ele ia diminuindo com o passar do tempo. Acho que justamente por causa disso, desse estresse da piscina, a gente correlacionou isso muito ao início do treinamento, o estresse, a intensidade, e que foi diminuindo, então provou que é um exercício aeróbico mesmo, não tem assim, não tem um aumento tão grande de lactato. O lactato não foi uma medida, pelo menos nessa intensidade, nessa quantidade de piscinas nadadas, né? Tal, lógico que com 50 vezes talvez seja, não sei, então mas a gente foi difícil estabelecer um protocolo para a gente fazer o trabalho também, porque não existem muitos trabalhos, além desse trabalho do pessoal do Japão, lá com cavalo de corrida, então não existe muito protocolo. Acho que é muito como, por exemplo, agora a gente vê aparelho de fisioterapia, essa adaptação de cavalo, de humano para cavalo, que muitas vezes fala, não, mas esse aí não funciona, mas talvez ainda a gente esteja usando uma dose mais baixa, né, em relação ao humano e cavalo. O cavalo precisa de uma dose mais alta para fazer funcionar, então a natação, quanto que nadar é importante, né, a gente ainda não tem esse parâmetro. Uma coisa, a apneia que eu falei, isso aqui é interessante, que a frequência respiratória ela diminuía dentro da água e ela aumentava fora. Eu acho que isso acontece com a gente também, quando a gente está nadando e depois fora a gente fica ofegante pela pressão hidrostática que não deixa que deixa essa expansão torácica mais difícil, né? E bom, agora a gente fala um pouquinho de indicações. Não sei se você quer falar alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá. Pode ir. Aí, então, as indicações, se alguém viesse perguntar para mim se eu indicaria para a natação para alguma coisa, eu acho que é um complemento do treinamento de superfície, bom, importante, tá? No caso de cavalos que estão em repouso por qualquer tipo de lesão, dependendo da fase da lesão, você voltar a um treinamento, uma natação, para você conseguir ir já tendo um aumento de trabalho cardiorrespiratório que você não conseguiria fazer ele no solo, talvez seria interessante. Então, lesões de tendões, ligamentos, fraturas, mas sempre mais na fase aguda, na fase mais consolidada, mais crônica, nunca na fase aguda. Contraindicações, todas as que eu falei anteriormente nas fases agudas. Nas patologias toracolombares, geralmente cavalo com dor nas costas, eu falo, eu não deixo nadar, eu peço para eles não nadarem. Problemas região atlântico-occipital, lógico, né, por causa da extensão. Pois radiculopatias, eu não vi isso. Kiss spines, muito importante. Eu não vi nenhum trabalho falando sobre isso, sobre radiculopatias, mas pensando na biomecânica de como a posição do pescoço, se você tem algum cavalo que tenha algum problema
problema dessa saída nervosa, né, do plexo braquial e tudo, a extensão do pescoço só piora, né? Você vai acabar tendo um fechamento do forame ali que acaba podendo prejudicar mais, né? Então, eu também não recomendaria nessas fases, né, nesse tipo de lesão. Bom, e conclusão é o que a gente já falou aí, cavalo não é peixe, tá? Cavalo não é peixe, lembrar isso sempre. Cavalo não foi feito para nadar. É um ótimo exercício, é um ótimo jeito de talvez trabalhar musculatura, mas como tudo na vida, equilíbrio, bom senso é importante, né? Eu sei que tem gente querendo criar esporte já, natação para cavalo, tá? Eu tenho alguns projetos aí que eu tenho ouvido aí, que o pessoal quer criar um esporte. Eu não sei, eu não, acho que é uma doideira, mas que é um exercício individual e variável. Acho que todo treinamento ele tem que ser individual e específico para cada indivíduo, independente se é piscina ou fora dele. Cada cavalo é um cavalo, cada cavalo tem uma capacidade pulmonar, uma capacidade aeróbica, a aptidão física. Não adianta eu e o Bolt treinar igual, em uma semana eu vou estar tudo estourado. Então, eu acho que é a mesma coisa, a gente acaba colocando todo mundo no mesmo saco, e fazendo todo tipo de treinamento, e muitas vezes acontece, você fala, não, esse cavalo é ruim, esse cavalo não presta. Eu falo sempre para os meus treinadores aqui que o trabalho deles é achar a chave que liga o cavalo deles. Quando eles acham a chavinha que liga, entende o cavalo dele, é o que eles vão fazer. E muitas vezes o cara não acha a chave do cavalo, e você dá para um outro treinador e o cavalo começa a virar, mas não significa que um é melhor que o outro ou tal, significa que o cavalo se adaptou melhor ao tipo de treinamento de cada um, entendeu? Então, eu acho que é feeling, né? A gente, infelizmente, não tem essas ferramentas tão fáceis assim, né, de parâmetros fisiológicos para medir, mas tem que tomar cuidado, né? Então, como é um trabalho cardiovascular médio, alto e muscular intenso, é um ótimo coadjuvante em programa de treinamento, tá? Muita atenção com cavalos em dores, com dor lombar, tóraco-lombar e cervical. O que a gente comentou ali, será que ele é eficaz no programa de reabilitação? Talvez numa fase final, média final de uma artroscopia num carpo, ou algum problema em ombro, que você precisa ter um aumento de amplitude de movimento, talvez seja uma boa. E o quanto fazer é a questão, né? É o que a gente precisa descobrir, na verdade, né? É o grande ponto, acho. Ter equilíbrio em tudo e analisar. E assim eu encerro, Gabi. Muito obrigada pelas suas considerações. Eu acho que realmente é um assunto muito, muito importante. Eu acho que isso que você falou é muito importante, Silvio. Primeiro, cada cavalo é um cavalo, e um treinamento que se aplica bem a um cavalo pode não funcionar para o outro cavalo, né? Isso a gente, como você falou, a gente quer, né, muitas vezes fazer receita de bolo para tudo, né? E a gente erra muito nisso. Então, a gente precisa, eu acho que a biomecânica é legal nisso, eu acho que, por exemplo, como você já tem essa experiência sua aí, prática, né, com esses trabalhos super bacanas, e você conseguir pensar, bom, se o cavalo tem uma extensão cervical e eu tenho uma maior chance de ter uma artrose facetária, eu já tenho visto cavalos de enduro com artrose facetária, que era uma coisa que a gente não via, né, há anos atrás, produzindo claudicação de membro torácico. A gente sabe que as patologias de coluna cervical podem induzir a claudicação do membro torácico, dependendo até pélvico, se a gente tem uma compressão intramedular. Então,
se você consegue aplicar esses, até o que a gente comenta muito no curso sobre os exercícios de fortalecimento, já sabendo dessa intensa força aí da musculatura epaxial, né, e tudo, você fazendo um trabalho de solo também com fortalecimento desse abdômen, trabalhando o core desse cavalo, trabalhando aí toda essa musculatura hipaxial, né, você também consegue dar um maior suporte para essa coluna e reduzir essas taxas de lesão, né, que eu acho que é bem interessante, né, eu acho que depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E também comentar a respeito de que as patologias em geral, elas determinam, né, uma restrição de movimento local, e essa restrição de movimento local vai produzir atrofias musculares importantes, e a piscina vai permitir, né, como você falou, como a gente não tem força de reação do solo, dependendo da altura da água, a gente sabe que isso muito está relacionado à altura da água, então, se eu tenho uma água aí que vai até a tuberosidade coxal, a gente tem 75% de redução de força de reação do solo. Se a gente tem uma água que está indo aí até o tarso, um pouco a mais até o joelho, a gente tem uma redução aí de 70% até 70%, né, 60% de força de reação do solo. Então, você consegue trabalhar essa musculatura sem pôr carga à articulação, que eu acho que é uma coisa muito legal, e pensando também no que isso vai produzir na musculatura, que, teoricamente, no solo, a gente não vai conseguir esse restabelecimento muito fácil, né? A gente vai precisar de muito alongamento, né? Muita mobilização ativa e passiva para produzir isso. E aí eu acho que isso é uma grande vantagem. Mas isso você bem colocou, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as contraindicações também. A gente nunca pode usar em patologias agudas, né? E pensando também em melhoria, não só do VO2 máximo, né, do lactato, como você comentou aí, também pensando na questão da musculatura, né, de fortalecimento e estabilização dessa articulação, que você falou aí, se eu tenho muito mais a adução e a abdução, eu com certeza vou ter muito mais estabilidade do joelho, vou ter muito maior estabilidade da coxa femoral, né, e ombro. Então, acho que são articulações que a gente, às vezes, tem dificuldade de trabalhar no solo e que, às vezes, a natação também pode auxiliar. Tudo com o critério que você falou, respeitando o tempo, né, e isso a gente precisa de muito estudo ainda para isso, né, Silvio? Então, eu queria que você comentasse primeiro a questão dos exercícios de fortalecimento, que eu acho que a biomecânica abre um pouco a cabeça da gente, a proposta do meu curso é um pouco isso também, de falar da biomecânica, não só das fases do apoio, da elevação, da lã, como é que funciona isso, mas também pensando numa solução prática para isso no dia a dia, né? Sim. É fundamental, né? Eu acho que a gente fazer, e principalmente fazer entender, a gente entender como é que funciona, mas como eu trabalho numa equipe, eu trabalho com, meu trabalho é estritamente ligado com o trabalho do treinador, com o trabalho dos grooms. Se os grooms não fazem um trabalho direito, a gente não vai ter um resultado bom. Se o cavaleiro não monta o cavalo direito, a gente não tem resultado bom. Se o treinador não faz um trabalho direito, depende da... O que eu geralmente eu falo para eles é o meu ali é o ponto final, né? E eu falo para eles, eu torço, eles, né? Sim, a gente conversa bastante, eu estou aqui bastante tempo, a gente tem uma amizade, né? A gente tem uma troca, eles vão na minha sala, a gente conversa, eu vou mostrando vídeo, vou tentando explicar para eles começarem a entender também, porque eles não têm essa base científica, e mostrar, em vez de você vai começar a aquecer o cavalo, começa ele no passo, vai pro galope, não faz o trote, o cavalo tem um problema de dorso, a ativação muscular no trote, ela não acontece, ela já acontece no galope, então dá um galopinho, ativa toda a musculatura, manda sangue para a musculatura, deixa ela ativa, aí você volta pro seu trote, aí você volta, e isso tá, legal, interessante, entendeu? Porque geralmente eles falam, não, vou aquecer, era 2 voltas na pista passa, aí um trotezinho bem
porque, tipo, bem curto, tipo, 3 voltas, aí acabava, né? Acaba com o dorso do cavalo que já tá rígido, e eles e aí eles não entendem. Ah, mas você acha que para aquecer no galope é pior? Não há muita pressão. E aí a gente vai falando, não, seu cavalo teve uma lesão no suspensor. Eu falei do trote no início, seria interessante, porque seu cavalo também tem um problema nas costas, mas agora a lesão principal dele tá recuperando um suspensor. Então, claro que você começar no galope talvez não seja interessante para esse cavalo aqui. Esse trabalho de flexão de pescoço anteriormente era importante para o seu cavalo, porque ele tinha um problema X, agora ele está com um problema Y, ele está com um problema de suspensor, de boleto, que você fazer um trabalho engajado ali embaixo, você vai estar sobrecarregando essas estruturas. Então, acho que é um trabalho em conjunto e importante, tem que ser feito mesmo. Eu acho fundamental. E eu falo para eles, calma, deixa eu acabar a bateria. Peraí, Gabriel, vai acabar. Só deixa eu ligar aqui que não está funcionando. Peraí. E acabar a bateria do meu computador. Pode deixando a dúvida de vocês aí também, viu? Porque a gente vai encerrar já, a gente já está com 1h17 de live, então vamos deixar o Silvio dormir, pelo amor de Deus. Tá tranquilo. Então, se alguém quiser deixar a dúvida de vocês aí, está aberto, viu? Pode concluir, Silvio. Não, mas é isso, a importância de um fortalecimento, né? Eu faço muita ligação com do humano. Hoje em dia faz uma cirurgia de cruzado no joelho, o humano ele vai direto para fisioterapia, ou mesmo quando ele, né, fortalecimento muscular para dar estabilidade na articulação. Não existe mais injeção, agulha, é muito pouco, né? É um processo totalmente diferente do nosso. Aqui a gente ainda usa muito, tenta usar muita agulha para resolver, mas aí já é o ponto final, entendeu? Acho que essas terapias conjuntas, a biomecânica veio para ajudar nessa parte de treinamento, conhecer, entender o que fazer, mas é isso. Bom demais. Então, eu acho que a gente vai finalizando aqui. Eu quero reforçar o meu agradecimento, né? Primeiro, por esse brilhante trabalho que você tem feito aí, tem contribuído bastante. Eu acho que é muito, muito bom, né? Ter um brasileiro aí, sabe, aí, ensinar para esse pessoal um pouquinho do jeito brasileiro. E eu acho que é muito bom ter você no nosso time aqui também, é uma honra muito grande. Sempre que a gente tem discussões dentro do grupo, as discussões são muito proveitosas, né? Porque a gente tem veterinário de vários níveis, né? De experiência profissional, eu acho que isso agrega muito. Eu aprendo, eu ensino, vocês também. Então, acho que isso é muito bom. E eu te agradeço verdadeiramente pelo horário, por tudo aí, a nossa primeira tentativa aí. Eu fiquei um pouco ansiosa, com medo de não conseguir fazer a transmissão pelo YouTube, mas deu certo agora. Certo. E muito obrigada aí por tudo, viu, Silvio? Tá bom, obrigado você, foi um prazer. Se alguém tiver dúvida ou alguma questão e quiser falar depois, é só procurar a gente aí no Instagram. Tá aberto lá para a gente conversar e trocar ideia. Mas agradecer mesmo, Gabi, sinto lisonjeado aí de ter feito parte aí de uma live com você. E é isso aí, bora para frente, todo mundo
tentar aprimorar cada vez mais e a gente ajudar e aí evoluir a nossa profissão e ajudar os cavalinhos, né? Então tá, gente, muito obrigada a todos. A live vai ficar salva, tá? E até a próxima. Tchau, obrigada!